Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar para vocês que, excepcionalmente, essa semana, tanto o vídeo desse quadro, O Quinto Aterrorizante, quanto do quadro Sextas Sombrias, que vai ao ar na sexta-feira, eu vou estar fazendo um especial de Halloween. Então, os vídeos vão ser totalmente dedicados a essa data que é tão inspiradora, né? Ainda mais para quem é youtuber e faz conteúdo voltado para o terror, assim como eu. E eu vou até colocar o meu chapéu de bruxa rapidinho. Olha, eu sei que no vídeo não vai aparecer o chapéu todo, mas eu vou colocar a câmera um pouquinho mais longe só para vocês verem. Eu vou colocar esse chapéu para, como é que fala, né? Simbolizar essa data do Halloween e esse especial que eu estou trazendo essa semana. Eu vou colocar a câmera mais perto de novo. Então, gente, nesse vídeo especial de Halloween, nesse primeiro vídeo, né, dessa semana, eu vou contar curiosidades sobre essa data tão inspiradora e vou narrar também a lenda sobre o principal personagem que está por trás dos maiores ícones dessa data, que são as abóboras selvagens. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem desse especial. E esse é mais um vídeo do quadro Quinta Aterrorizante. Bom, antes de narrar a lenda que está por trás do Halloween, eu vou contar para vocês um pouco sobre essa data e como se deu a origem dela. Então vamos lá. O Halloween, ou Dia das Bruxas, na verdade vem da cultura celta, só que a festividade que é comemorada hoje em dia, na verdade vem da junção da cultura dos Estados Unidos com a cultura da Irlanda. O ícone da abóbora selvagem também é uma junção dos dois, só que ela também tem uma ligação com a lenda de um homem que eu vou narrar ainda nesse vídeo. Então, eu vou contar essa história de uma forma bem resumida, só para vocês entenderem sobre a origem, né, do Halloween até chegar na lenda. O Halloween é uma festa tradicional dos Estados Unidos, só que não foi lá que ela surgiu. Ela surgiu nas Ilhas Britânicas. E se você for mais a fundo nessa história, vocês vão perceber que a origem mesmo é de um povo muito antigo que costumava fazer uma festa em homenagem aos mortos. No caso, quem fazia isso era o povo celta. Eles tinham o costume de organizar um festival chamado Samhain, onde as pessoas acendiam fogueiras e se fantasiavam para espantar fantasmas. Esse festival era uma das comemorações mais importantes do povo celta e era realizado como um marco do fim do verão. Ou seja, a festa era uma espécie de preparação para o inverno. E como o inverno é muito rigoroso na Irlanda, eles tinham costume de acender fogueiras, acreditando que dessa forma os espíritos dos mortos iriam encontrar um caminho para um outro mundo. Mas a festa também era uma passagem de ano para eles, ou seja, era como se fosse o Réveillon para a gente, né? Nessa festividade, que acontecia uma vez por ano, sempre no dia 1º de novembro, os celtas acreditavam que a barreira entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos deixavam de existir e que com isso a alma dos mortos do último ano poderiam vagar pela terra. Eles também ofereciam alimentos e celebração de colheitas para homenageá-los. O surgimento do Halloween aconteceu em algum momento entre o século XIV e o século XVIII, e a verdadeira relação que isso tem é com a adaptação cristã que fizeram das áreas que praticavam essa festividade, no caso o Samhain.
em países como a Irlanda, a Escócia e o país de Gales. Durante o período de cristianização da Europa, a Igreja Católica tinha uma prática muito comum de criar festividades cristãs na mesma data dos festivais pagãos. Isso era uma forma de converter as pessoas ao cristianismo e, dessa forma, apagar os traços da religião anterior, no caso, o paganismo, né? E com os povos celtas não foi diferente. No período da Alta Idade Média, a Igreja Católica comemorava o Dia de Todos os Santos. A data era celebrada em maio, no mesmo dia que os romanos celebravam um festival para afastar os espíritos malignos. Porém, no século VIII, a data passou a ser comemorada no dia 1º de novembro, exatamente na mesma data em que era comemorado o Samhain. E essa festa, que acontecia só em Roma, acabou sendo estendida para todos os fiéis da Igreja. Os historiadores acreditam que essa ação foi tomada para enfraquecer as festas pagãs nas Ilhas Britânicas, embora não seja um fato comprovado que a intenção da Igreja Católica era essa. De qualquer forma, foi assim que se iniciou uma grande tradição em países como a Inglaterra de celebrar o All Saints' Day, que em inglês significa Dia de Todos os Santos. No dia 2 de novembro, passou a ser celebrado o All Souls' Day, no caso, o dia de orar pelos mortos. Tanto é que aqui no Brasil tem o feriado do Dia dos Finados, né, que é dia 2 de novembro. Já o dia 31 de outubro acabou se transformando em All Hallows Eve, que significa véspera do Dia de Todos os Santos. E foi aí que a celebração do dia 31 de outubro acabou incorporando as características da época com as tradições da festividade do povo celta, como no caso a festividade do Samhain. Por exemplo, a crença dos mortos durante o Halloween é de origem do Samhain, porque os celtas acreditavam que no período da festa, os seres malignos poderiam aproveitar a presença das pessoas vivas para fazerem mal às pessoas. Então, elas tinham costume de sair de porta em porta com máscaras para não serem reconhecidas por seres malignos. Daí que vem o hábito de se fantasiar ou usar máscaras na festa do Halloween. O termo Halloween, na verdade, vem exatamente da comemoração católica que existia na véspera do Dia de Todos os Santos. Lembra que eu falei do termo All Hallows Eve, que para o católico significa véspera de Dia de Todos os Santos? Então, o Halloween seria uma adaptação desse termo. Então, na verdade, a tradição do Halloween vem da cultura britânica, que mais tarde levou ela para os Estados Unidos em meados do século XIX, que foi quando aconteceu a imigração em massa dos irlandeses. Essa imigração aconteceu por conta da grande fome que atingiu a Irlanda no século XIX, porque como eles estavam em situação precária, eles se mudaram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. E foi essa imigração que fez com que a tradição do Halloween fosse levada para os Estados Unidos. E foi dessa forma que o Halloween se transformou em uma das festas mais tradicionais da cultura norte-americana. E ela se tornou tão popular nos Estados Unidos que assim ela foi espalhada pelo mundo todo. Agora eu vou chegar na parte do maior ícone do Halloween, que são as abóboras selvagens, como essa que vocês estão vendo aqui, na minha estante. Tem uma tradição da festa do povo celta que é muito comum da cultura da Irlanda, que é a de esculpir uma lanterna. No caso da tradição, os irlandeses esculpiam nabos e transformavam eles em lanterna. Essas lanternas tinham como objetivo manter os mortos longe dos vivos e eram acendidas em diversos locais em que se comemorava o Samhain. Nos Estados Unidos, como havia uma grande safra de abóbora na época da imigração dos irlandeses, elas passaram a ser usadas na confecção dessas lanternas. Detalhe que, assim como as lanternas como hábito de acender fogueiras, era uma prática comum do Samhain. Eu até já falei antes aqui nesse vídeo, né?
Daí, essas lanternas que antes eram feitas de nabo passaram a ser esculpidas em abóbora e passaram também a ser chamadas de Jack-o'-lantern. Agora que vem a lenda que eu vou narrar agora, que tem ligação com esse termo, né, que eu acabei de falar. Essa lenda, que também é do folclore irlandês, inclusive ela é bem antiga, ela é de vários séculos atrás e se trata de um personagem chamado Jack. Ele era um homem sem rumo na vida que fez um pacto com o diabo depois de tê-lo enganado. No final das contas, depois que ele morreu, ele não foi aceito nem no céu e nem no inferno. Então, o próprio diabo deu a ele uma lanterna esculpida em nabo para que ele pudesse ficar vagando pelo mundo. Agora eu vou narrar com mais detalhes a história dessa lenda. O Jack da história era conhecido como Jack T. Smith, que em inglês significa Jack o Miserável ou Jack o Mesquinho. Como eu falei antes, ele era um homem sem rumo na vida e o comportamento dele também fazia jus ao próprio nome. Ele vivia bêbado, perambulando entre as ruas da cidade e do país. Ele era um cara muito astuto também, que vivia bancando o esperto. Ele era uma pessoa manipuladora, mentirosa. A lenda diz que ele costumava enganar turistas e comerciantes do bem para conseguir beber de graça. Só que essa história também é engraçada. Ela diz que até o diabo ouviu falar desse homem, até que o diabo resolveu visitar a Irlanda para saber quem era esse homem que tinha fama pior do que a dele. E foi então que no dia 31 de outubro aconteceu um incidente em que o Jack bebeu descontroladamente, de forma excessiva, e foi daí que o diabo resolveu ir até ele para levar a sua alma. O Jack, quando se deparou com o diabo, ficou desesperado, implorou para ele mais um copo de bebida e o diabo concedeu. Só que o Jack estava sem dinheiro para pagar o último trago, e foi então que ele teve a brilhante ideia de pedir para o diabo que ele se transformasse em uma moeda. O diabo concordou e então ele virou uma moeda. E assim que o Jack vê a moeda sobre a mesa, que na verdade era o diabo, ele a guardou na carteira. Só que essa carteira tinha o fecho de uma cruz e o diabo ficou desesperado, implorando para sair da carteira. Então Jack, muito esperto, propõe para ele um trato, que ele só ia tirar o diabo da carteira se ele lhe desse mais um ano de vida na terra e não levasse a alma dele quando morrer. E o diabo, sem opção, aceitou o acordo. Então Jack ficou muito feliz com a oportunidade e decidiu mudar o seu modo de agir. Ele parou de beber por um tempo, passou a tratar bem a esposa, seus filhos, até passou a ir para a igreja e fazer votos de caridade. Mas essa mudança não durou muito tempo. No ano seguinte, na noite do dia 31 de outubro, Jack estava indo para casa quando o diabo apareceu mais uma vez. E Jack, esperto como sempre, teve a brilhante ideia de pedir para o diabo pegar uma maçã no alto de uma árvore. E o diabo foi até lá pegar a maçã, e quando ele chegou no topo da árvore, o Jack pegou um canivete de seu bolso e desenhou uma cruz no tronco. Feito isso, ele falou que só ia deixar o diabo descer da árvore se ele não aparecesse mais para incomodá-lo por 10 anos. Então o diabo foi embora, só que para o azar de Jack, ele morreu um ano depois desse episódio. Em seguida, ele tentou entrar no céu, mas não foi aceito. Sem outra alternativa, ele foi para o inferno e lá encontrou o diabo. Só que o diabo, por estar desconfiado pela astúcia de Jack e por ter se sentido humilhado com o que esse homem fez para ele na terra, não permitiu que ele entrasse no inferno, e como castigo, o diabo jogou uma brasa para que o Jack pudesse iluminar seu caminho pelo limbo por onde ele passasse.
E Jack então decidiu colocar a brasa dentro de um nabo para que durasse mais tempo e ele pudesse sair perambulando por aí. E devido a esse acontecimento, a alma penada de Jack passou a ser conhecida como Jack O'Lantern, que em inglês significa Jack da Lanterna. Agora eu vou explicar melhor para vocês a ligação dessa lenda com as abóboras selvagens. Lembra que eu falei que os irlandeses tinham o costume de utilizar lanternas como nabos para comemorar a festividade deles? Então, esses nabos que eles usavam eram chamados de lanternas de Jack, exatamente devido à ligação com essa lenda. Só que quando os irlandeses imigraram para a América, eles descobriram que as abóboras eram muito mais abundantes do que os nabos. Então, eles começaram a utilizar abóboras iluminadas com uma brasa por dentro, ao invés de nabos. E daí que vem a tradição de se fazer caricaturas em abóboras e iluminá-las por dentro com uma vela na época de Halloween. E segundo a lenda, quem presta atenção e consegue ver uma pequena luz fraca na noite do dia 31 de outubro é porque conseguiu ver a passagem de Jack procurando uma saída do limbo em que ele está preso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo especial de Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu me atrapalhei um pouco para falar, se eu errei na descrição, porque gravar vídeo é assim mesmo, né? Mas, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham curtido e fiquem ligados que no próximo vídeo, que vai ser o vídeo do quadro Sextas Sombrias, que vai ao ar amanhã, sexta-feira, eu vou estar trazendo também outro especial de Halloween, em que eu vou narrar de forma bem resumida 3 crimes que aconteceram no Halloween, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.